Bom dia. Hoje nós iremos refletir um pouquinho sobre as questões do Livro dos Espíritas, da 459 a 472, e também no Evangelho segundo o Espiritismo sobre a prece para afastar os maus espíritos. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, nós encontramos: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Resposta: mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Como saber se os pensamentos são nossos ou são sugeridos por alguém, por algum espírito? Normalmente, nós temos a impressão que alguém fala conosco. Os primeiros pensamentos são nossos, mas aquele que parece que surge lá no fundo do nosso ser, da nossa alma, como se alguém estivesse conversando conosco, são sugestões espirituais. Agora, eles nos dirigem? Não. Nós é que, dentro das nossas escolhas, dos nossos valores, dos nossos ideais, é que permitimos ou não a sua influência. Então, os maus espíritos nos influenciam? Sim e não. Não, se eles não encontrarem em nós as tendências, aquelas sugestões. Por exemplo, se eu já superei o roubo ou a violência, nenhum espírito do mal vai conseguir fazer com que eu ou você haja com violência ou roube alguma coisa. Agora, se você tem dentro de você a violência, então eles terão mais facilidade para te intuir, para agir. Então, desde o nosso nascimento, nós temos o nosso anjo da guarda, os guias protetores, né, os mentores, que nos orientam. O anjo da guarda como pai, né, que nos dão intuições, só que eles não estão constantemente ao nosso lado, mas velam por nós, ficam felizes com as nossas vitórias, se entristecem com as nossas derrotas, com os nossos insucessos, só que eles não interferem, eles respeitam profundamente as nossas escolhas. Agora, por exemplo, um ladrão, ele bate a palma para entrar na sua casa? Não, ele invade. Uma pessoa de bem bate palma, toca a campainha, espera você atender. Os espíritos do bem, os espíritos que querem a sua evolução, eles esperam o seu chamado, eles esperam o pedido da sua ajuda. E mesmo quando você não pede, às vezes, eles te intuem, mas te respeitam. Os espíritos que desejam a sua queda, que desejam que você não esteja bem, eles invadem, como os ladrões. Eles percebem as chagas dentro de nós, dentro de você, e simplesmente vão como moscas na chaga. E ativa. E nós temos o livre-arbítrio para entender ou não. É um erro nosso acreditar que nós temos um espírito mau para contrabalançar as boas influências que recebemos dos nossos guias espirituais, tá? Os maus espíritos se unem, vinculam a nós voluntariamente, desde que se sintam atraídos pelas nossas fraquezas ou pela nossa negligência em seguir os conselhos dos bons espíritos. Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós atraímos como um imã, de acordo com as nossas chagas, o tipo de influência que devemos ter. Nós somos o que nós atraímos. Mas mesmo assim, nunca estamos afastados, privados da assistência dos bons espíritos, e depende somente de nós o afastamento dos maus. Por suas imperfeições, o homem é o responsável pelas misérias que suporta. Na maioria das vezes, ele é o seu próprio mau espírito. Por perceber que deve ter algumas atitudes, realizar algumas mudanças e nada fazer.
ficar esperando que o tempo resolva, ficar esperando que por si mesmo a solução ocorra, não busca a oração, não busca a espiritualidade, não busca a prática do bem. Então ele acaba sendo o seu auto-obsessor, seu próprio obsessor, porque ele fica ruminando aqueles sentimentos, aquela ociosidade, aquela negatividade e acaba realizando, sendo perverso de si mesmo. A prece ao anjo da guarda e aos espíritos protetores deve ter por finalidade solicitar a intervenção deles junto a Deus, a fim de que ele nos conceda a força necessária para resistir às más sugestões e nos auxilie nas necessidades da vida. Então, os espíritos nos direcionam, nos dirigem? Não. Nós é que temos que pegar o leme de nossas vidas e escolhermos o caminho que desejamos. Escolhermos sermos homens de bem, olhar para nossas chagas interiores, tratá-las, cuidar, permitir que adentre o nosso mundo íntimo somente aqueles que são convidados e que nos respeitam. E Deus, Jesus é o nosso modelo e guia, é o que pode nos sustentar, é o que pode nos dar força, sem fanatismo. Mas buscar essa essência, esse encontro com Deus. Buscar repor as energias, olhando para o sol, olhando para as flores, olhando para a criança, para a beleza, buscando o amor. Eles sim interferem em nossas vidas, mas somos nós que abrimos ou fechamos as portas para aqueles que desejamos que interfiram conosco. E a prece ao nosso anjo da guarda deve ser feita diariamente. E no momento de dormir, devemos fazer a prece, porque nós retornamos à pátria espiritual. O corpo repousa, mas o espírito continua ativo. Mas isso é um assunto para depois. Paz e bênção a todos.